Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, nós finalizamos o ciclo do Evangelho de São João e hoje vamos dar início a mais um estudo sobre os Atos dos Apóstolos. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores e colaboradores do canal, de maneira especial, Ana Lúcia Escapim, Márcia Aparecida Miguel Zepone, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, centro de terapias. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com o material desta aula. Muito bem, nós vamos iniciar hoje esta nova série de estudos, os Atos dos Apóstolos. Por onde começamos? Bom, nós vamos fazer uma introdução geral e vamos apresentar este tema e alguns temas que servirão de sustentação para todo o nosso estudo. Nós vamos fazer primeiro essa parte, digamos assim, introdutória, e depois eu vou apresentar o projeto das aulas e nós vamos fazer o nosso estudo dos Atos dos Apóstolos. Bom, nós vamos tratar hoje, nesta introdução, do autor, as circunstâncias da origem, a fonte da historicidade dos Atos dos Apóstolos, a mensagem dos Atos e alguma coisa dos textos dos Atos. Depois nós vamos entrar, claro, vamos fazer na mesma linha do Evangelho de São João, vamos fazer capítulo a capítulo, estágio a estágio, ok? Bom, nós vamos fazer o nosso estudo de uma maneira pausada, né, sem atropelos. Serão muitas aulas, podem ter certeza. Bom, o livro dos Atos Apóstolos, ele refere-se à história da igreja. Uma igreja que nasceu em Jerusalém e se propagou por todo o mundo. Ela expandiu no período apostólico até Roma, até as províncias bem longínquas até e tudo que foi apresentado, que é apresentado dentro dos Atos dos Apóstolos, não são outra coisa senão a história da expansão da palavra de Deus. Então, Atos 1:8, nós vamos escutar isso, nós vamos ouvir isso. O Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis força. Sereis as minhas testemunhas em Jerusalém e Samaria até os confins da terra. Em outras palavras, tem-se a história da igreja que passa dos judeus para os gentios sob o impulso do Espírito Santo. Então, não tenho como dizer isso de outra forma. O estudo dos Atos dos Apóstolos é um estudo do crescimento da fé cristã. Um autor, por volta de 1078, chamado Teofilacto, ele escreve: os evangelhos apresentam os feitos do Filho, os feitos de Cristo, ao passo que os Atos dos Apóstolos apresentam os feitos do Espírito Santo. Exatamente isso. Esse é o cerne do estudo dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos registram com frequência esta ação, este impulso do pneumagion, ou seja, do Espírito Santo. Atos 2:4 fica claríssima essa preocupação do autor em mostrar que as ações da igreja que cresce são as ações do Espírito Santo que se expande através da igreja. E Atos 2:4, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 4:8, versículo 8 e versículo 31 também rememoram isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo, anciãos, ouvi-me. Ou seja, o Espírito também dá autoridade. Versículo 31 do mesmo capítulo 4, mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então, é uma manifestação de Deus. É uma manifestação de Deus que faz com que a igreja expanda. No capítulo 7 dos Atos, no versículo 55, cheios do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Então,
as manifestações do Espírito Santo, as manifestações da graça de Deus, elas são contadas nos Atos dos Apóstolos. Atos 8, 29. O Espírito disse a Felipe: aproxima-te para bem perto do carro. Ou seja, os apóstolos, os discípulos, os cristãos, os novos cristãos se deixavam mover, conduzir pela ação do Espírito Santo. No capítulo 13, no versículo 2, enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho destinado. Ou seja, o Espírito Santo, ele conduz efetivamente, até mesmo nas decisões que podemos dizer assim, são administrativas. A igreja, ela é administrada por este poder espiritual. No versículo 52, os discípulos, por sua vez, cheios de alegria e do Espírito Santo. A motivação de evangelizar, ela gera essa alegria, mas não uma alegria boba, é uma alegria fundamentada na graça de Deus. Então, podemos dizer que os Atos dos Apóstolos então essa história, a história da ação do Espírito Santo no meio da humanidade através da igreja. O livro se divide em duas partes, uma marcada pela influência de Pedro, o apóstolo, e outra marcada por Paulo, o grande evangelizador, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, Atos 1, 12, a influência é de Pedro. Atos 13, 28, a influência é de Paulo. Entre essas duas partes, existem concatenações lógicas, pois a atividade de Pedro e Paulo, o apóstolo dos judeus, né, Pedro, e Paulo, o apóstolo dos gentios. Né? Pedro leva o evangelho de Jerusalém a Judéia, Samaria, chegando ao ponto mais extremo, né? E a conversão dos primeiros pagãos, Cornélio em Atos 10, 1, também 11 e 18, nós vamos ver essa ação. E Paulo desenvolve a evangelização dos gentios, mediante as viagens missionárias. 3 dessas viagens missionárias são descritas dentro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo 15, podemos dizer que o capítulo do Concílio de Jerusalém, ele é uma solda entre as duas partes. O Concílio de Jerusalém, que é o encontro dessas grandes personagens de Pedro e de Paulo, e ela determina o reconhecimento do reino de Deus supera os limites do judaísmo. Ou seja, não ficará restrito aos judeus, mas se estenderá universalmente a todo e qualquer homem. Na época, o termo era os gentios, da gentilidade. Um pouquinho também temos que falar sobre o autor e as circunstâncias de origem do tema. Bom, a tradição atribui a São Lucas, o autor do terceiro evangelho, também a autoria dos Atos dos Apóstolos. E isso é comprovado por inúmeras similaridades. O testemunho mais antigo que se tem notícia é do Cânon Muratori, meados do século II, em que existe essa expressão: as proezas de todos os apóstolos foram escritas num livro, Lucas, com dedicatória ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo é amigo de Deus. Aí reconheceu e recolheu todos os fatos particulares que se desenrolaram aos olhos e pôs em evidência, deixando de lado o martírio de Pedro e a viagem de Paulo à cidade de Roma, né, rumo à Espanha. Então, o Cânon Muratori, ele vai falar sobre quem é o autor. Ele dá a autoria a São Lucas. E autores posteriores fizeram, digamos assim, conhecida essa verdade. Segundo, o texto de Atos, ele parece perceber no que diz, mostra a identidade do autor. A identidade do autor para Lucas e Atos depende dos prólogos, né? Pois ambos, o segundo alude, o
o primeiro, ou seja, os Atos dos Apóstolos faz memória de textos do Evangelho de São Lucas. Os dois livros são dedicados a Teófilo, como disse, ambos os prólogos fazem a mesma dedicatória. Além disso, o livro dos Atos ele tem uma continuidade, podemos assim dizer, exata do fim de Lucas. Lucas, capítulo 24, 47 e 53, e ele se encaixa perfeitamente com Atos 1, 8, 12. O autor nunca cita o próprio nome, é uma marca também, nas listas dos numerosos personagens que acompanhavam São Paulo. Ele não cita o próprio nome. Todavia, ele descreve, em alguns momentos, segmentos das viagens de São Paulo recorrendo à primeira pessoa, ou seja, ele conta a história como se estivesse em ação, como se estivesse no momento, isto é, incluindo-se como companheiro de Paulo. Então, a modéstia pode ter impedido Lucas de fazer isso, mas ele não se aponta, ele fala de todos os outros, Silvano, Timóteo, Tito, mas ele não se descreve. Outra coisa que é muito similar é o estilo de vocabulário. Entre Lucas e Atos, existem 33 termos no Novo Testamento que só se encontram em Lucas e Atos. Então isso é quase que uma assinatura, né? É a digital de Lucas nos Atos dos Apóstolos. O autor dá provas de ser um homem de espírito culto. Segundo a tradição, ele é médico, e como médico ele tem um interesse muito particular em alguns fatos, da mesma maneira que ele tem a concepção, transmissão da própria, ele também foi discípulo de João, de própria Maria, né? Como se deu a concepção, ele faz questão de mencionar isso no Evangelho. Então, aquele espírito que concebe no ventre de Maria Cristo, concebe na igreja, no seio da igreja, a fé, a esperança, a caridade. Então, o livro dos Atos também é dedicado a Teófilo e a todos os gentios convertidos. Foi escrito em Roma, conforme descreve São Jerônimo, né? Como se refere numa exegese moderna. A época da origem é um pouco discutida, mas muitos argumentam que o fecho final de Atos Apóstolos é por volta de 61, 63, em Roma, sob o regime e prisão domiciliar. Lucas estava preso, né? Isso temos relato disso no capítulo 28, no versículo 30 seguintes. Lucas não relatou o desfecho do período da prisão. Então, porque não se referiu à libertação de Paulo e nem à condenação de si próprio, né? A resposta estaria de fato de que Lucas escreveu antes do fim do período da prisão, ou seja, por volta de 63. E isso é um argumento bem significativo para isso. Outros estudiosos, eles também vão dizer que o silêncio de Lucas não determina o fim do período da prisão, né? Julgam que, para Lucas, o importante era apenas mostrar o evangelho na pessoa de Paulo, né? Como Paulo estava expandindo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Em consequência, os autores atribuem a origem mais tardia, ou seja, por volta de 70 e 80. Bom, fontes e historicidades do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá. A obra é uma obra rica de notícias e de tanta documentação, supõe ampla informação da parte do autor. Então, Lucas é um pesquisador dedicado, é um ótimo ouvinte. O prólogo que precede toda a obra de Lucas, a Teófilo, né? Então, Teófilo é o amigo de Deus. Então, tudo aquilo que Lucas vai escrever, ele tem como destinatário aquele que se faz. Ele não está nem falando de cristãos, ele está falando de amigos de Deus, né? Nós temos a palavra Teófilo e Filósofos,
né? Amigo da sabedoria é o filósofo, Teófilo, amigo de Deus. Mas a linguagem é aquele que busca conhecer a Deus. Busca conhecer a Deus de uma maneira profunda, pesquisando, buscando, estudando, experimentando, praticando. Então, os Atos dos Apóstolos, ele é um elencado de uma beleza muito grande, porque São Lucas quer deixar relatado como eram as primeiras comunidades. Então, muitos estudiosos procuram determinar quais foram as fontes que Lucas usou, né? Então, para que se possa entender a fidelidade histórica de Atos dos Apóstolos. Bom, antes de mais nada, o primeiro testemunho é o testemunho ocular de Lucas. Ele fez parte dessa história. Ele foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias, também esteve no itinerário de Cesareia a Roma. Os escritos de São Lucas não são outra coisa senão as memórias de um cristão que vê a sua fé se expandir. Se nós pegarmos os textos dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ele tem minúcias de um colorido muito intenso. É como alguém que está descrevendo uma cena e como se estivesse pintando uma tela. Se nós pegarmos Atos 16, Atos 20, nós vamos ver cenas belíssimas, especialmente marcadas por uma linguagem muito viva, muito técnica, relatando peripécias de viagens, naufrágios, perseguições, o testemunho, a maneira com que era dado, como Pedro falava, como Paulo falava. Existe uma perspicácia muito bonita e um preciosismo cultural, porque ele usa palavras palavras que não poderiam ter saído da boca de Paulo, mas só poderiam ter saído da boca de Pedro, e palavras que não sairiam da boca de Pedro, somente da boca de Paulo. Por quê? Porque existe uma diferença entre esses dois grandes ícones da fé cristã. Então Lucas soube mostrar muito bem isso, soube relatar muito bem isso. Existem também, como fontes de Lucas, tradições escritas e tradições orais, que fazem respeito às comunidades primitivas, tanto a de Jerusalém quanto aquelas que foram sendo criadas pelo caminho da expansão. Então nós vemos essas palavras essas histórias sendo coletadas. E muitas delas refletem a obra apostólica de determinados personagens, como Pedro, como Filipe, como Estevão, né? Então, mostra essa realidade. Ele mostra as comunidades de Antioquia, e deixa claro que foi talvez o primeiro centro missionário em terra pagã, que ofereceu também a ele tradições referentes às fundamentações de judeus helenistas, ou seja, como é que o evangelho chegou a essas comunidades que não eram somente de pagãos, mas eram de judeus que já estavam vivendo fora do território de Israel. Lucas parece ter origem como em Antioquia, né? Atos 11, 27 faz um pouco essa memória. Segundo alguns manuscritos, Lucas teria se incluído entre os cristãos de Antioquia, embora isso não apareça no versículo 27, onde ele vai fazer isso. O próprio São Paulo deve ter sido tanto Paulo quanto Pedro foram uma grande fonte de inspiração e de informações para a construção dos Atos Apóstolos. É Lucas que conta como é que se deu propriamente a conversão de São Paulo, como transcorreram as viagens. Então, Paulo é uma fonte histórica para Lucas. Lucas também soube harmonizar todo esse material que ele recolheu da experiência própria, dos documentos que vinham das outras comunidades, das cartas que ele lia, e de tudo isso ele soube elencar tudo isso fazendo posso dizer assim, colagens,
mostrando como numa sequência, não tendo que fazer deslocamentos muito grandes de cenas, né? Não existe um anacronismo. É como a história foi sendo contada da maneira com que ela foi sendo apresentada. Então, a fidelidade histórica de Atos depende da precisão e da sobriedade dessa narração. Ou seja, Lucas foi muito perspicaz. Ele não fez muitas elucubrações. Não, ele contou a história como ela ia acontecendo. Então, essas páginas dos Atos dos Apóstolos é o eco de uma vida real, de uma vida concreta, da vida de um cristão que via a sua fé crescer, via a fé de sua comunidade crescer, via as dificuldades dela. Então, tudo isso vai sendo descrito, né? Uma prova disso, quando a gente vai fazer o estudo, está em Atos 27, de 1 até Atos 28, 16, onde ele se insere nas cenas, né? Só para dar no versículo 1, por exemplo. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte augusta chamado Júlio. Então, são dados de quem viu a cena acontecer. Como é que isso aconteceu? A entrada de Paulo em Atenas, por exemplo, em Atos 17, enquanto Paulo esperava em Atenas, à vista da cidade, entregue à idolatria, e seu coração se enchia de amargura. Disputava na sinagoga com judeus e prosélitos, e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Então ele está mostrando que Paulo tinha urgência que o evangelho fosse proclamado. E doía o coração dele ver aquela cidade abandonada ao caos espiritual, né? Lucas descreve alguns testemunhos de algumas cenas específicas que acontecem, e ele está ali. Então, em Atos 19, ele descreve o tumulto causado por um ourives, coisas que a gente não imagina, né? Mas que são muito importantes para as primeiras comunidades, porque elas refletem cenas que vão se repetir em várias outras comunidades, inclusive talvez na nossa, né? Por exemplo, a cena do ourives ela é muito peculiar, porque ela mostra como é que as pessoas que ganham dinheiro com um tipo de ambiente social, político, econômico, como elas se incomodam quando a fé cristã ela começa a mudar essa estrutura. O ourives era alguém que fazia templozinhos de prata para vender no templo de Artemis, e ele ficou extremamente revoltado porque fez o maior tumulto, porque as pessoas deixaram de ir no templo, deixaram de dar lucro para ele. E quando a fé cristã, ela de fato chega ao ponto exato, muitas coisas que a sociedade, muitas profissões que existem na sociedade, elas deixam de ter o porquê de existir. Então, estas são coisas que Lucas vai descrevendo dentro dos Atos dos Apóstolos, né? Bom, Lucas também, ele mostra o celeuma que foi levantado contra Paulo no templo, ou seja, os judeus que se revoltaram com Paulo. Os judeus que não queriam deixar as suas tradições e brigaram com Paulo, que também era judeu, aliás, não era um judeu qualquer, era um mestre. Ou seja, quando o mestre se converte, muita gente vai atrás desse mestre, porque esse mestre descobriu algo novo. E se o mestre foi convencido, é porque existe algo diferente ali. E os judeus ficaram pasmos com isso, então discutiram com Paulo. Então Lucas faz questão de relatar essas coisas nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque isso vai repercutir. Vamos dar um exemplo, um exemplo histórico de uma cena que é muito parecida com essa que Lucas descreve no capítulo 21, né, do versículo 27 até o capítulo 22, versículo 22, que é esse celeuma que houve contra Paulo. Quando Santo Agostinho, ele converte-se, muitos dos seus amigos se convertem com ele. Porque se um homem da capacidade de Agostinho, que foi orador
orador, ele foi, digamos assim, relações públicas do imperador romano. Se este homem se converte, e ele se converte pela pregação do bispo Ambrósio de Milão, se ele se converte é porque ele descobriu algo que a sua mente, a sua genialidade não conseguiu colocar em xeque. A mesma coisa acontece com Paulo. Então, quando Lucas descreve isso, ele está descrevendo essas realidades de uma maneira muito peculiar. Por quê? Porque elas serão exemplo, elas serão tipos de cenas que vão se repetir dentro da história da igreja em todos os tempos, em todos os momentos da história. Então, os discursos, a maneira de falar de Pedro, a maneira de falar de Paulo, todos eles são apresentados. Bom, e é muito interessante porque quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, nós vemos que parece que existem encaixes. Na verdade não são. É que Lucas quis deixar o sabor das palavras na boca de Pedro de um jeito e na boca de Paulo do jeito de Paulo, respeitando a peculiaridade de um e de outro. E existem algumas coisas que só Pedro poderia dizer, e existem outras coisas que só Paulo poderia dizer. Então, as pessoas que dizem que alguns temas elaborados por Lucas são manipulações e discursos de coisas que ele queria dizer às comunidades, a gente pode, digamos assim, afastar essa possibilidade. Porque, no fundo, o que Lucas queria e a maneira com que ele apresentou são tão peculiares que existem coisas que Pedro diz que são tão semíticas que Lucas não teria como pensar aquilo, não teria como criar aquilo da maneira com que foi dito. Eu vou dar um exemplo aqui. Algumas cenas, Atos 1, 16, 22, por exemplo, né? Irmãos, Pedro falando isso, irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era dos nossos e teve parte no nosso ministério. Esse homem adquirira um campo com o salário do seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui ele está fazendo duas coisas. Ele está lembrando uma cena, Pedro está lembrando uma cena que aconteceu no Antigo Testamento. Porém, Pedro está falando isso, falando do tipo de enforcamento pelo qual Judas morreu, Judas Iscariotes morreu. Que não é o que a gente imagina, uma corda no pescoço e alguém pendurado. O enforcamento hebraico é uma coisa um pouquinho mais dolorosa, mais sofrida. Uma corda que se amarra para as costas, na cintura, e a pessoa cai para frente. E nesse golpe, a coluna se rompe. As entranhas são aprisionadas e aquela pressão faz com que as vísceras saiam da pessoa, por um lado e por outro. É algo extremamente terrível de se ver. Então, isso não passaria pela cabeça de Lucas se ele não tivesse tido a experiência desta, tanto que ele faz questão, no versículo 19, de tornou-se conhecido nos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, essas peculiaridades que são colocadas na boca de Paulo, são colocadas na boca de Pedro, esses aramaicismos, essas expressões, fazem com que nós entendamos que Lucas, ele não queria manipular a história, simplesmente que ela fosse contada do jeito que ela foi contada. Também ele vai ser muito fiel com aquilo que os outros personagens desse livro falam. Temos a mesma experiência quando a gente lê as palavras de Estevão, o primeiro mártir. Atos capítulo 7, de 1 a 58. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas,
vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não os guardastes. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram com raiva, rangiram os dentes. Então ele vai contar a história usando a linguagem, usando as temáticas, porque para ele, que estava escrevendo de maneira os Atos Apóstolos, os Atos da Igreja, seriam temas que não teriam o porquê de serem manipulados. Lucas, ele dispunha de documentos que continham esses discursos, e ele simplesmente os transcreveu do jeito que ele recebeu, sem manipulação, sem um tratamento direcionado. Ele queria que as pessoas conhecessem aquela história com o sabor próprio daquela história e pudessem chegar também a contar as suas histórias. Porque os Atos dos Apóstolos, embora ele tenha sido concluído por volta do ano, entre o ano 60 até o ano 80, se a gente tomar mas todas essas ações, elas se perpetuam na história. Existem muitos outros que foram mártires, como Pedro. Existem muitas comunidades que ainda hoje estão recebendo o querigma, muitas comunidades que estão recebendo a catequese e muitas comunidades que estão se firmando através da coinonia. Então, toda essa história, toda essa organização que foi apresentada por Lucas, ela se manifesta na história. Bom, Lucas, ele foi muito perspicaz em mostrar todas as possibilidades. Ele mostrou como Paulo falou com os judeus, com os cristãos, com os pagãos, com os senhores, os mestres, com as autoridades. E podemos dizer que a mensagem dentro dos Atos dos Apóstolos, ele além de ser um documento inspirado, por mostrar a ação do Espírito Santo na humanidade, dentro da igreja, que constrói a igreja, que funda, que fortalece, que a expande, também é um documento histórico. Então, ele mostra como é que as comunidades primitivas, a vida primitiva das comunidades, ela se desenrolava. Então, Atos 2, 44 e 47, onde diz: todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens e dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas praças, tomavam comida com alegria e singeleza de coração. Atos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas entre eles tudo era comum. E podemos constatar que em muitos lugares ele tem um olhar específico para a oração, para a partilha do bem, para a administração dos sacramentos, para a unidade da fé, que fazia com que famílias inteiras, inclusive crianças, abraçassem. Em Lucas nós temos de relatos sobre a celebração da Eucaristia, sobre a organização da igreja, sobre a vida nascente da ordem, né? Episcopato, presbiterato, diaconato. Tudo isso sempre aparece como uma grande obra divina, a obra do Espírito Santo. Então, Lucas, ele insistiu que o Espírito Santo que estava sobre Jesus, estava em Jesus, agora ele foi derramado sobre nós e está no meio de nós através da igreja. Os Atos também informam sobre concepções teológicas dos primeiros pagãos. Ele vai falar sobre a consciência de que Jesus é o Senhor, é o Kyrios, também que para os cristãos obras do Antigo Testamento têm um impacto muito bonito sobre as comunidades, de maneira especial aquelas que tinham as suas fontes entre os judeus, onde ele faz a ligação entre, principalmente, textos de Isaías, o servo do Senhor, e textos que mostram que Jesus é um novo Moisés. E ele faz, dentro de Atos capítulo 7, por exemplo, e Atos capítulo 3, ele faz uma grande reflexão como Moisés nasceu,
e comparar isso com a ação de Cristo na sociedade. Porque Cristo veio à humanidade, porque ele queria libertar da escravidão do pecado. Moisés queria libertar da escravidão do Egito. Jesus queria a escravidão do pecado. Então ele faz um paralelo a isso. E os textos dos Atos, eles são... Existem dois códigos, né? O código oriental e o ocidental. Embora o código o ocidental tenha sido ele seja um pouco maior, ela não foi creditada. Ou seja, ele reproduziu algumas adições, né, muito importantes até, mas o texto que hoje temos é o texto oriental, que ele é mais enxuto. E como quer que seja, né? Nós vamos fazer isso durante as aulas subsequentes agora, pedaço por pedaço, parte por parte, estudo por estudo, nós vamos tomar consciência de como essa obra é importante para a gente entender a história da igreja, entender a história da ação do Espírito Santo no meio de nós. Bom, gente, chegamos ao final desta lição introdutória, é a nossa primeira lição. Então, nós vamos nos preparar agora para uma grande obra do nosso estudo com os Atos dos Apóstolos. Bom, o Senhor esteja convosco, permaneça no meio de vós. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o seu like, o seu dislike para a gente saber como está o canal. Até a próxima, fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima, fiquem com Deus.